Salve, salve, acupunturistas! Mais uma vez estamos aqui para o nosso programa Café com Acupuntura. Então hoje, em características especiais, porque o nosso Café com Acupuntura voltaria para terça e quinta. Só que como amanhã eu vou estar com os alunos do curso de Inteligência Emocional numa discussão de casos clínicos intensa com eles também, eu resolvi antecipar o nosso Café com Acupuntura de quinta-feira para hoje, até mesmo para vocês não ficarem sem a discussão de casos clínicos de vocês. Então sejam muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde eu discuto casos clínicos e falo sobre medicina tradicional chinesa para que vocês possam ter maior segurança para tratar os desequilíbrios energéticos, físicos e emocionais dos seus pacientes desde a primeira sessão, tá? Então vamos lá. Vamos trabalhar todos esses pilares aqui, vamos falar sobre um caso clínico incrível sobre dor no quadril e também sobre depressão, Será que alguma coisa tem a ver com a outra? É o que vamos ver nesse caso clínico de hoje. Esse vai ser incrível, tá? Então, amanhã não teremos o nosso Café com Acupuntura, ele foi antecipado para hoje, justamente por conta que eu estarei com o pessoal do curso de Inteligência Emocional amanhã, numa discussão de casos clínicos fechada para eles, tá? E aproveitando, se você quer participar também amanhã, ainda tem a chance, ainda você tem essa oportunidade de estar conosco. Ainda temos 10% das inscrições abertas, 90% já foram preenchidas, mas temos algumas poucas vagas para que você possa também definitivamente entrar para o curso de acupuntura na inteligência emocional, tá? Que é um curso incrível sobre como você pode tratar as emoções do seu paciente, dessensibilizando elas, trazendo um autoconhecimento, uma racionalização, uma conscientização, e gerando um autocontrole dessas emoções para que definitivamente você possa ter inteligência emocional, para que você possa promover inteligência emocional no seu paciente. Professor, eu não sei o que tem no curso, não sei o que é, me chame no direct que eu te explico. Ontem à noite eu também fiz uma live aberta para vocês, mostrando tudo o que tem dentro do curso. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, me chame no direct. Lembrando que encerramos as inscrições hoje, tá? Encerramos as inscrições hoje ou a qualquer momento, caso as vagas sejam completadas, tá? Vou fixar aqui o nosso tema para nós começarmos, tá? Então, se você quer entrar para o curso de acupuntura na inteligência emocional, a sua hora é agora. Vai encerrar as inscrições hoje. Caso clínico, dor no quadril e depressão. Será que alguma coisa tem a ver com a outra? O que vocês acham? Será que tem? Não fixei. Renner Filho. Agora sim. Beleza? Então, só lembrando, amanhã não teremos o Café com Acupuntura, porque foi antecipado para hoje. Amanhã estou com os alunos do curso de Inteligência Emocional. E na semana que vem volta tudo ao normal, terça e quinta, às 8 horas da manhã, aqui com vocês. Tá? Então, aos alunos do curso de Inteligência Emocional, seja da turma nova, seja da turma antiga, fiquem de olhos no canal do acupunturista de vocês lá, no grupo fechado de vocês, no canal do acupunturista, no grupo fechado exclusivo do curso, que teremos uma discussão de casos clínicos amanhã com vocês, beleza? Vamos lá. Nosso caso clínico hoje é um caso bem interessante de uma mulher 71 anos de idade, tá? Mulher 71 anos de idade, tá? Com dor no quadril, uma dor anterior no quadril, tá? E também apresenta surdez, apresenta insônia, tá? E olha só, vão ligando as coisas aí, tá? Para vocês compreenderem esse nível de avaliação, tá? Então ela tem insônia, mesmo ela sentindo sono, ela deita e não consegue dormir. Ela faz uso de medicação e mesmo assim o sono dela é um sono com baixa indução. Então ela demora a dormir,
Tá? Já fez cirurgia no estômago há muito tempo atrás, alguns anos atrás, né? Nessa época ela teve uma infecção hospitalar, teve que fazer transfusão de sangue, tá? Então é um pouquinho da história dela. E ela sente muita tristeza após a morte da mãe. Tá? Após a morte da mãe, entrou numa tristeza profunda, tá? Ela fala que ela sentiu 12 anos, basicamente, de uma tristeza profunda. Tá? Olha o período, né? E isso levou ela a um quadro depressivo, tá? Então, muita preocupação com os familiares, né? Ela também relata a preferência por sabor salgado, tá? Doce só de vez em quando. Água, ela prefere água natural. Tá? Ela prefere o outono. E eu vou explicar um passo a passo de cada um desses tópicos para vocês, tá? O intestino só funciona com laxante. Tá? Então ela não toma laxante sempre, então ela toma geralmente 2 vezes por semana, então é o período que ela tem o processo de evacuação. Se ela não toma laxante, não faz, tá? Então, para vocês verem, o intestino já sendo acometido por conta dessa emoção, dessa tristeza aqui, ó, de longa data, tá? Sente uma pressão no ouvido, tá? Antes de fazer a acupuntura, ela era bastante friorenta, tá? Depois que começou a fazer a acupuntura, já teve uma melhora nessa sensação de frio, tá? A paciente já foi submetida a alguns protocolos de inteligência emocional, como gestacional, água, fogo e terra, tá? E teve pouca melhora a partir desses protocolos, teve pouca melhora no quadril, mas uma coisa que mudou foi, antigamente ela tomava medicação e mesmo a medicação ela não apresentava melhora nenhuma. Depois dos processos das sessões de acupuntura, ela apresenta uma melhora quando ela toma a medicação. Então teve uma mudança, tá? E eu vou explicar melhor sobre isso, né? Sobre a evolução do tratamento dela, mesmo com os protocolos do curso de inteligência emocional. Tá? Baixa memória, tá? Uma memória bastante ruim, tá? Uma outra coisa que mudou frente aos protocolos é que ela é muito criticada pelos familiares. E ela ficava calada, né? Isso acabava gerando ela ficava guardando essas emoções para ela, né? Quando os familiares criticavam. Hoje não. Depois dos protocolos ela começou a falar, a se posicionar mais, tá? Então ela fala o que pensa. Então isso, tecnicamente, ela fala como se fosse uma libertação, tá? O sono também melhorou um pouco e o intestino não melhorou nada. Tá? Então esse é o nosso caso clínico de hoje, tá? Vamos lá. Professor, bom dia. Acho que dor no quadril tem a ver com frustração. No sentido puro dos desequilíbrios emocionais, sim, Karen, tá? A dor no quadril geralmente ela vem por conta de um desdobramento que é indecisão, que gera frustração, que gera raiva, que gera mágoa, que gera rancor, tá? Então, a dor no quadril vem geralmente por essa linha de desdobramento emocional. Só que nós precisamos entender um pouco mais além do que isso. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Tá? E esse caso clínico é um caso clínico muito interessante para eu mostrar essa diferença para vocês, para que vocês possam começar a entender melhor e mais a fundo o quanto as emoções elas interferem no nosso físico. Então precisamos disso e é justamente isso que vocês vão ter muita noção dentro do curso de inteligência emocional, que é justamente começar a compreender esses padrões de desequilíbrios,
tá? Essas diferenciações sindrômicas, mas não no sentido literal da palavra, né? Porque, olha, dor no ombro, cefaleia, insônia, dor de quadril é da madeira, dor no punho é do fogo, dores musculares é da terra, dor em cotovelo é do metal, dor em joelho, coluna, osso, né? É da água. Beleza. Mas isso aqui, e nós estamos falando de um desequilíbrio do próprio elemento. Mas pode acontecer de uma forma muito mais abrangente. Muito mais abrangente. Então vamos lá compreender isso aqui, porque essa paciente vem com a dor no quadril. Quadril definitivamente ele é nutrido pelo elemento madeira, tá? Essa paciente apresenta surdez. Olha o acometimento da água. Insônia que mesmo com a tomando medicação, tendo sono, ela não consegue dormir. Insônia, tá? Ó, tristeza depois da morte da mãe. Tristeza, ela relata que vivenciou isso por 12 anos, né? Então que acabou desenvolvendo um quadro depressivo, depressão, tá? Preocupação com os familiares. Nós temos... Nossa, hoje tá difícil para escrever, hein? Tá errando tudo. Preocupação com os familiares, né? Então, olha só, que agora que nós temos já uma ideia de como é o quadro emocional dessa paciente. Então, qual que é a emoção que mais pega? Ela tem uma preocupação com os familiares? Tem. Mas o que chama atenção é essa tristeza aqui, após a morte da mãe, que ela fala que vivenciou por 12 anos, né, que gerou um quadro depressivo, né? Então, olha só, o luto dessa paciente demorou um certo tempo maior, né? Esse luto aqui, ó. Então, o elemento metal, quando ele fica insatisfeito, triste, depressivo, ele não faz só mal para aqueles fatores do elemento metal. Até mesmo porque nesse pentagrama, né, nesses 5 movimentos, nós temos, né, e eu falo muito disso na aula de frequências energéticas lá do curso de inteligência emocional, que é justamente um movimento. Então, o metal ele começa a se contrair, a se fechar, a gerar mais introspecção, mais fechamento, mais tristeza, mais depressão. Então, a frequência de movimento do metal é de fechamento. A pessoa vai ficando mais fria, né? Então, tanto é que os familiares criticam muito ela e ela não falava. Ela fechava, ela guardava para ela. Desequilíbrio do metal. Só que nós temos que entender que o metal, ele domina a madeira. O metal domina a madeira. Agora, pensa vocês aqui comigo em um processo que o paciente tem a morte da mãe, tá? A morte da mãe, a mãe falece e possivelmente a mãe era um esteio para essa filha, né? Então a mãe morre, ela entra numa depressão profunda, numa tristeza, né? Num luto que dura mais ou menos 12 anos, e ela começa a se fechar, ficar mais introspectiva, ter mais decepção, né? Mais triste, mais depressiva, isso vai fechando. Os familiares dela criticam ela e ela não fala, ela guarda para ela. Então vai gerando maior fechamento ainda, tá? Só que chega um ponto, né, que essa depressão, essa decepção, essa insatisfação começa a gerar o quê? Começa a gerar frustração. Começa a gerar frustração. E aí entra o que a Karen falou, né? Que a dor no quadril pode vir da frustração. Mas a frustração pode ter vindo de um outro elemento antes. Entendeu? Então aqui, ó, a frustração dela pode ter vindo de quem? Da depressão, tá? Faz sentido isso para vocês? Ô Nicole, sim, a decepção também é do metal, né? Insatisfação, decepção é do elemento metal. Faz sentido isso para vocês? Então vocês conseguem perceber que agora vocês conseguem ver o paciente de vocês de uma forma muito mais ampla?
Faz sentido? Certo? Então, tudo isso aqui vai acontecendo e começa a gerar, então, a insônia, a dor no quadril, né? Aí essa paciente começa a ter preferência pelo salgado. Por que ela tem preferência pelo salgado? Porque ela tem uma deficiência da terra. Ou, desculpa, da terra não, do metal. Ela tem uma deficiência do metal. Ela não consegue ter alegria. Depois que a mãe dela morreu, a vida dela foi tristeza. Então, se não tem alegria, vai, né, comprometer a água? Sim, vai começar a comprometer a água. A água comprometida, então, começa a gerar uma insuficiência de energia ancestral. A insuficiência de energia ancestral consegue nutrir a madeira? Não. Também deficiência da madeira. Frustração. Então, será que além dessa tristeza, dessa depressão, dessa possível frustração que ela tem, será que ela não pode ter um certo medo? Insegurança? E aqui agora eu não estou afirmando, eu estou questionando. Porque assim como pode ter medo e insegurança, será que não poderia ter uma ansiedade? Será que não poderia ter uma preocupação? Tanto é que ela fala que ela tem preocupação com os familiares. Olha, pessoal, uma coisa que eu quero sempre que vocês entendam. Os 5 elementos ou 5 movimentos não são estáticos. Eles são dinâmicos. Tá? São dinâmicos. Então, nós precisamos entender isso aqui para ter os melhores resultados com a acupuntura. Tá? Então, às vezes ela prefere o quê? O doce. Ela prefere água natural. Se ela prefere água natural, é porque os rins estão com o quê? Com frio. Era uma paciente muito friorenta antes da acupuntura. Melhorou um pouco. Mas ainda sente um pouco de frio. Ela prefere o outono. Por que ela prefere o outono? Por que no outono ela fica melhor? Por que essa paciente sente-se melhor no outono? Essa paciente, ela sente melhor no outono porque no outono nós aumentamos a energia do elemento metal, que nessa paciente está em deficiência. Se ela está em deficiência no metal, quando o outono chega, ela fica melhor. Certo? O intestino não funciona. Por que o intestino não funciona? Pensa uma paciente que tem 12 anos de tristeza e de depressão, né? Será que ela respira direito para captar a energia Yang? Ou o movimento do metal fez ela fechar e ela tem baixo volume respiratório, baixa mobilidade do diafragma, que tem baixa interação, né? Que comprime pouco as vísceras abdominais, gerando pouco movimento peristáltico, e ela não consegue eliminar as fezes. Uma intoxicação mental com CO2, uma intoxicação mental com retenções de fezes. Tá entendendo? Que a dor no quadril dessa paciente, ela vem por conta de uma alteração emocional do metal. É o metal dominando a madeira. E aqui, então, o nosso foco no desequilíbrio emocional, lá no longo prazo, é para melhorar essa insatisfação, essa tristeza e essa depressão. E no médio prazo? No médio prazo nós vamos avaliar daqui a pouquinho através da língua. E no curto prazo? No curto prazo você pode pegar essa dor, pegar a melhora da insônia, do intestino. Tá vendo que agora, seguindo uma linha terapêutica, você será capaz de ter os melhores resultados com a acupuntura?
certo? Então, esse comprometimento, né, do metal dela já começa a interferir também na Terra, gerando baixa memória. Gerando baixa memória. Aí, essa paciente já foi submetida a alguns protocolos. O gestacional, fogo, terra, metal. Mas ela não apresentou um resultado tão satisfatório ainda. Por quê? Por que não apresentou um resultado tão satisfatório ainda? Porque é um caso crônico. É um caso que vem mais de 12 anos. E essa paciente fez 4 protocolos, 4 sessões. Você acha que 4 sessões vai conseguir limpar toda a intoxicação mental, energética, consciencial, temperamental que essa paciente vivenciou por 12 anos, se fechando em uma introspecção, em uma tristeza, em uma depressão? Não vai. Não vai. Então, pessoal, nós, como acupunturistas, precisamos alinhar a nossa expectativa com a realidade. O nosso tratamento, ele se baseia num reequilíbrio do paciente, e cada paciente tem um tempo de reequilíbrio, assim como ele teve um tempo de desequilíbrio. Se eu pego um paciente com 60 anos de idade e durante 50 anos ele foi fumante, você acha que você vai conseguir desintoxicar esse paciente em 4, 5 sessões? Não, a acupuntura não é milagre. A acupuntura é um reequilíbrio, é uma mudança de estilo de vida. Então não adianta nós querermos, tá? Não adianta nós querermos definitivamente entregar o melhor resultado para o nosso paciente num curto prazo. Precisamos alinhar expectativa com realidade. Precisamos alinhar expectativa com realidade. Então, olha, paciente de 71 anos de idade que chega com a dor no quadril, uma tristeza profunda, 12 anos de tristeza após a morte da mãe dela. Se nós não alinharmos essa expectativa, nós vamos cair vamos cair numa realidade que não existe, que é melhorar essa paciente em pouco tempo. Então essa paciente vai ter uma melhora? Pode ter uma melhora, mas isso levará um tempo maior para apresentar essa melhora, tá? Então, entendendo isso, nós alinhamos nossa expectativa com a nossa realidade, mas não só a nossa. Nós precisamos fazer esse alinhamento de expectativa e realidade também com o nosso paciente. O paciente, ele não pode ficar acreditando que ele vai melhorar em uma sessão. Não vai. Um quadro desse definitivamente não tem como, tá? Vamos avaliar a língua dessa paciente para ver? Olha só o nível de desequilíbrio dessa língua. Olha só o nível de desequilíbrio energético dessa língua. E aí eu te pergunto, mais ainda, essa paciente vai conseguir melhorar em 1, 2, 3, 10 sessões? Essa paciente vai melhorar em 20 sessões? Não. Essa paciente já relata que ela tem uma depressão de 12 anos desde que a sua mãe morreu. Essa característica energética já fixou ali na língua dela. Percebe a diferença? E agora mais ainda. Agora mais ainda vai funcionar a expectativa com realidade. Vamos lá? Vamos fazer a avaliação? Essa língua tem saburra? Essa língua tem saburra? Vamos por partes. Essa língua tem saburra? Tem saburra. Que cor que é essa saburra? É uma saburra branca ou uma saburra amarela? E onde está localizada essa saburra? É uma saburra, então, de característica
Branca ou amarela? Localizada onde? Tá? Então, tem saburra, é uma saburra branca, localizada nas laterais e no centro. Mais especialmente nas laterais. Certo? A cor dessa língua, onde tem saburra, nós não vamos conseguir avaliar a cor da língua definitivamente. Mas onde não tem saburra, nós podemos avaliar. Essa língua, ela tem uma coloração mais arroxeada, mais vermelha ou mais pálida? Como vocês analisam a cor dessa língua? É uma língua mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? O que vocês acham? Na cor dessa língua. Érica, tá mais pra branca mesmo, sabe? Mais pra branca mesmo. É uma língua mais pálida. A língua mais pálida. Não tem aquele vermelho forte, né? É uma língua mais pálida. Onde não tem sabor, a gente consegue ver ela mais pálida. Ó. Aparentemente, na área do pulmão, ela parece ter um pouquinho mais de vermelho, mas em geral ela é mais pálida. Tá? Forma. Tem alteração de forma nessa língua? Tem alteração de forma nessa língua? Tem fissuras? Tem fissuras. Fissuras importantes. Onde? No triplo aquecedor superior, em especial no pulmão. Em especial no pulmão. Tem fissura. Fissura importante. Ela está edemaciada, volumosa, denteada? Vocês conseguem ver outra alteração de forma aí que não chame tanta atenção quanto essa fissura na região do pulmão? Ou não? Ela tem um certo volume, mas não é uma língua tão edemaciada quanto aquelas que nós avaliamos aqui, né? Então ela tem sim um certo edema, só que não naquelas proporções que geralmente nós olhamos aqui. Tá? E por fim, nós vamos avaliar, né, se tem umidade. Ela é uma língua úmida ou uma língua seca? E aqui eu até trago porque você pode olhar que a língua dela nem chega a tocar nas laterais da boca. Tá? Nas laterais da boca. Tá? Sim, alteração de forma muito importante, né, na região do pulmão. Sim, parece inchada, né? Um pouco edemaciada, né? E aí? Mais para seca ou mais para úmida? É uma língua que parece mais seca, né? Mais seca, não tem aquele brilho tão grande quanto a gente costuma ver aqui, né? Então, uma língua mais seca. Mas agora, eu faço uma pergunta só por costume. Só por costume. Qual que é o maior desequilíbrio dessa língua? O que mais chama atenção nessa língua? Só por costume, né? Só por costume. Por quê? Porque ela é fato, ela tem uma saburra branca, então ela tem frio interno, tá? Tanto é que essa paciente era muito friorenta antes das sessões de acupuntura, deu uma certa melhorada, mas ainda tem, né, esse frio interno. Se está pálido, tem deficiência de Chouet, tá? Deficiência de sangue. Essa fissura no triplo aquecedor superior do pulmão tem uma deficiência de energia in-ti do baço e do pulmão, né? Edema, estagnação de ti do baço. Seca, tem calor. Tem calor. Tá? Tem calor. Então, basicamente, o principal desequilíbrio que nós encontramos aqui nessa paciente é essa fissura no triplo aquecedor superior. No triplo aquecedor superior. Essa fissura, ela é o que mais chama atenção, né? Quando eu coloquei a foto da língua, a maioria falou, nossa, caramba. Porque chama atenção.
Tá? Chama atenção. E agora, eu quero ir mais longe ainda. Mais longe com vocês. Aproveitando essa língua, aproveitando o caso clínico dessa paciente, que é uma paciente que tem dor no quadril e depressão há mais ou menos 12 anos após a morte da mãe dela, né? Então, uma depressão longa, de longa data, eu quero perguntar para vocês. O que vocês acham? O que vocês acham? Essa língua, ela já tinha essa fissura no pulmão e ela apenas progrediu com a depressão? Ou essa fissura veio por conta de uma depressão? O que vocês acham? Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem perceber? É que um exercício mental com vocês. Um exercício mental com vocês. Vocês acham que a emoção gerou essa alteração na língua ou já tinha algum desequilíbrio na língua que prejudicou a depressão? Olha só. Era isso que eu queria fazer com vocês. Um jogo mental. Tá? Porque nós não vamos saber. Tá? Eu não vou ter como afirmar o que veio primeiro. Não tenho como afirmar. Porque pode sim que essa paciente ela tinha uma língua com as características sem essa fissura tão importante no metal, mas que essa fissura foi se formando em 12 anos, ou até o inverso. Ou até ela já tinha a fissura e prejudicou após a depressão dela. Só que eu quero trazer um outro jogo mental, um outro questionamento para vocês. Porque olha só, nós temos que entender que no momento da concepção, tá? No momento da concepção nós temos a junção do espermatozoide com o óvulo e quando junta forma a primeira célula e nesse momento já chega a consciência, né, da criança, uma memória consciencial da criança. E vai ser as vivências que essa criança vivencia durante ali os 9 meses de gestação, o período que ele está dentro do útero da mãe, né? Toda essa vivência que ele já começa a vivenciar, mais a interação do pai e da mãe, que vão trazer definitivamente para ela tudo o que vai promover o temperamento e a consciência dessa criança. A consciência vai amadurecendo com esse processo, tá? Então, essa consciência, esse temperamento da criança vai moldando a biotipologia e a constituição física da criança. Então essa criança vai ter um formato do corpo físico, vai ter uma predisposição por conta desse temperamento e dessa consciência. Então eu acredito que essa paciente já tenha uma consciência e um temperamento voltado para o elemento metal. Uma constituição física mais do metal, que é um local de menor resistência onde ela pode gerar um desequilíbrio. Então aqui, ó, essa paciente perdeu a mãe teve um falecimento, ela entrou em uma tristeza e uma depressão por mais de 12 anos. Mas todo mundo vai ser assim? Não. Às vezes um outro paciente tem também a morte da mãe e ele entra em insegurança e medo, entra em frustração, raiva, mágoa e rancor, entra em excessos de ansiedade. Então, eu acredito que essa paciente possa ter características biotipológicas do elemento metal que já mostra um local de menor resistência, né, do pulmão e do intestino grosso, tanto é que ela tem uma constipação intestinal que só funciona com laxante, tá? Que só funciona com laxante. Se não toma laxante, não funciona o intestino. E então, a morte da mãe foi o gatilho para que a tristeza chegasse e desencadeasse uma depressão. E no longo prazo, todo esse processo de tristeza, de depressão, começou a gerar o quê? Frustração, a ponto dela começar a apresentar a dor no quadril. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Sim ou não?
Agora eu jogo para vocês justamente isso. Vocês percebem a importância não só de avaliar o paciente, mas avaliar a constituição física desse paciente? De você entender o local de menor resistência? Mande a dúvida, Josi. Aqui ninguém fica com dúvida, não. Mande a dúvida. Tá? Então, pessoal, se nós, acupunturistas, temos definitivamente a noção do nosso paciente, a avaliação mais profunda desse paciente, nós vamos ter um resultado melhor, inclusive com inteligência emocional. Porque para promover a inteligência emocional desse paciente, nós precisamos melhorar esse temperamento e essa constituição desse paciente. Ah, com a acupuntura nós vamos mudar? Não, nós vamos dar o estímulo para que essa paciente tenha um autoconhecimento e ela comece a pensar mais a respeito do que incomoda ela, gerando um autocontrole dessas emoções. Tanto é que essa é uma paciente dos protocolos do curso de inteligência emocional, e essa é uma paciente que os familiares criticavam ela fechava mais ainda, gerava mais introspecção, mais decepção, mais insatisfação, mais tristeza. Não falava. Ela começou a fazer os protocolos e agora os pacientes criticam, os familiares criticam ela e ela fala o que ela pensa. Olha, não é assim, é isso, isso e isso. Ela se posiciona. Por que ela se posiciona? Porque o metal já está se abrindo na extroversão. Ela está conseguindo colocar para fora, a expor a sua opinião. Show? Consegue entender? Tem uma paciente bem parecida, sem dor no quadril, mas com constipação crônica intensa. Percebe, então, a interação? E agora, então, vou responder a pergunta da Josi, que é uma pergunta muito interessante. A Josi fez um questionamento da seguinte forma. Ah, professor, mas como que eu vou saber que a frustração afeta o quadril? Como nós sabemos que a frustração afeta o quadril? Então vamos lá. Olha, nós temos as articulações. Cada articulação ela é nutrida por um elemento. Então o ombro, o quadril são nutridos pelo elemento madeira. Então a frustração, a indecisão, a raiva, a mágoa e o rancor são emoções que afetam o fígado e a vesícula biliar. E o meridiano da vesícula biliar passa na lateral da perna, inclusive nutre todo o quadril. Então, quando nós temos uma frustração, uma indecisão, uma raiva, uma mágoa, um rancor, a energia do fígado e da vesícula biliar, que se interagem e se comunicam através de ramos profundos, dos meridianos profundos, então se interagem alterando a essência Rum. E a essência Rum, então, que vai formular a energia Rum-Ti que percorre dentro dos meridianos de energia, tá? Dentro do meridiano do fígado e da vesícula biliar. Então, o fígado, nós temos o fígado passando aqui na região, do quadril também, e a vesícula também. Então, o fígado e a vesícula nutre a região do quadril. Por isso que a frustração afeta o quadril. Assim como a frustração também pode afetar o ombro. Tá? Show? Respondido? Então o fígado também passa aqui, ó, anterior, Anterior aqui no quadril, chegando até aqui na região do tórax, e a vesícula biliar passa aqui na região da lateral da perna, tá? Sobe até na região da região da face, tá? Então também passa aqui na região do ombro, tá? No VB21, na região do ombro. Show de bola? Deixa eu ver se teve mais uma pergunta. Seria pelo canal da vesícula biliar, certo? Essa frustração é o sentimento do fígado vesícula biliar que quer tudo da sua maneira. Exatamente. O elemento madeira precisa de liberdade.
E quando não tem, ele se frustra. E a frustração gera estagnação de energia. Não deixa crescer, não deixa ter liberdade. Nutre o quadril e o ombro com energias densas, dores. Show? Então, pessoal, o curso de inteligência emocional visa trazer essa visão para vocês. Essa visão não só da história, não só das emoções, mas do temperamento, da consciência, da constituição física. Por isso que lá dentro do curso tem a aula de formação do corpo físico, para você entender como que acontece a formação do corpo físico. Por isso que nós usamos a formação do corpo físico para fazer a dessensibilização gestacional das emoções que vêm desde o período da gestação, desde a sua vida intrauterina. Quer saber tudo que tem dentro do curso? Me mande um direct. Tem alguma dúvida? Ah, professor, o que eu vou aprender no curso? Me mande um direct que eu te mando uma aula explicando tudo que você vai ter dentro do curso. Ah, professor, tenho dúvida. Não sei se esse é o meu momento. Eu não tenho limite no cartão de crédito. Me chama no direct. Tá? Não fica de fora dessa turma. Hoje nós encerramos as inscrições. Hoje é o último dia. E já estão com 90% das vagas preenchidas. Toda vez que eu abro inscrições para o curso de inteligência emocional, quando fecha as inscrições ou quando acaba as vagas, aluno chega e me pergunta: ah, professor, eu queria tanto entrar, mas aí é tarde, não dá mais. Então aproveita, agora. Essa é a sua hora de entender isso aqui, de promover o melhor para o seu paciente. Melhor para o seu paciente. Então aqui, se essa paciente... olha, vamos lá, a Sueli falando, eu confundi essa dor com a dor do ciático. Olha, a dor do quadril, a dor da vesícula biliar, ela é lateral, a dor do ciático é posterior. A dor do ciático é mais bexiga, tá? É mais bexiga. Você pode ter um comprometimento lombar de um nível superior que vai pegar uma irradiação mais lateral, ou você pode pegar o acometimento do ciático que vai pegar mais posterior, tá? Eu estou matriculado na turma anterior, mas infelizmente não parei para iniciar as aulas ainda. Eu não acredito. Então você começa essas aulas aí logo, rapaz. Vambora. Você já tá no curso. Vamos fazer essas aulas. Queremos você entregando o melhor resultado para os seus pacientes também. Conte comigo. Se tem alguma coisa te paralisando, me chama aí que a gente organiza alguma forma para você não se sentir paralisado. Tá? Então, essa paciente, ela precisa de um tratamento, mas ela precisa de um tratamento longo. Porque possivelmente isso aqui, está na constituição dela. Na constituição dela. Tá? Ah, professor, mas necessariamente essa paciente precisa ter todas as características do metal? Não. Às vezes essa paciente tem características de outros elementos associados. Às vezes até a constituição física dela seja de outro elemento, mas na vida dela ela pode ter sido mais moldada pelas características do metal. Olha que nível eu cheguei aqui nessa aula de hoje, hein? Olha só. Que nível nós chegamos nessa aula de hoje. Então por isso que fazer o gestacional nessa paciente e ver se ela vai reverberar é uma característica importante. Por quê? Porque, com certeza, se ela tem esse local de menor resistência de longa data, com certeza, isso aqui pode ter vindo de emoções lá que ela vivenciou na vida intrauterina dela. Então faça o gestacional e veja se reverbera. Não reverberou? Eu continuo. O que eu vou ter que tratar? Aqui no curto prazo eu vou ter que tratar o madeira. Ela pode reverberar ou pode não reverberar. Tá? Professor, o que é reverberar? Me mande um direct que eu te mando uma aula falando só como reverberam essas emoções dentro dos protocolos de inteligência emocional. Foi feito o protocolo gestacional nessa paciente? Já. Foi feito gestacional, terra, fogo e metal. Mas não tinha feito madeira ainda. Mas possivelmente essa paciente tem uma certa frustração porque ela tem uma dor no quadril. Então pode ser que ela reverbere aqui.
Pode ser que ela reverbere, pode ser que ela não reverbere, pode ser que ela faça essa dessensibilização no campo da inconsciência. Às vezes, essa frustração dela ainda não caiu na consciência dela. Então, entende a limpeza? Tem limpezas que a gente vai fazer, tem um quarto muito sujo aqui que nós vamos fazer, e vai sujar muito, que tem muita poeira. Quando você vai varrer, até parece que tem poeira no teto. Então, esses pacientes reverberam. Tem sujeira que você chega, nossa, só tem uma baratinha morta ali no canto e o resto tá tudo limpo. Então você só vai pegar aquela barata que ninguém tava vendo ali no canto, que tava encostado abaixo da cama ali. Pega essa baratinha e joga fora. E às vezes o dono da casa nem percebe. Era só uma baratinha morta ali. Mas que estava ali. Compreendem? Tá? Idoso responde menos aos protocolos? Olha, o idoso ele tem uma baixa de energia ancestral já. Tá? Mas na minha prática clínica eu não consigo afirmar que responde menos aos tratamentos. Tá? Que não responde menos aos tratamentos. O idoso, ele tem uma característica muito importante de uma vivência, de uma constituição, de uma consciência, de uma vivência muito grande. Então, ele já tem valores. Então, isso pode gerar uma mudança mais sutil, mas não que os protocolos respondem menos, tá? Eu sou muito feliz de ter entrado no curso de inteligência emocional. Não vejo a hora de estar conseguindo pensar assim. Vamos junto, Karen. É um processo evolutivo, é uma formação que você vai passar, tá? Esse curso é muito bom. Quanto mais ouço as aulas, mais aprendo. Dona Eni está conosco já uma grande temporada, né? Maravilha ter a senhora aqui conosco, tá? Então, nem sempre esse paciente vai reverberar de uma forma muito sistemática. Às vezes vai ser sutil, tá? E é por isso que, às vezes, nós vamos fazer os protocolos, né? E qual seria o próximo protocolo a fazer? O do desequilíbrio. Qual que é o desequilíbrio energético? Então, olha, curto prazo, queixa principal, dor no quadril. Médio prazo, desequilíbrio energético. Qual que é o desequilíbrio energético? Terra e metal, que é uma deficiência de energia em ti do baço que chegou no metal. Tá? Ó, minha mãe está marcando já faz um tempo e não deixa eu tratá-lo. Bora tratar ela. Ela tem medo de agulha? Faz com stipper, faz com laser, mas não deixa de tratá-la. Não deixa de tratá-la. Tá? Então, no médio prazo, nós vamos reequilibrar a terra e o metal. A terra e o metal. E, no longo prazo, o metal também já entra, porque é a insatisfação, a tristeza. Mas como é uma paciente com uma alteração muito grande, eu não deixaria de fazer a água, até porque a água está aqui no meio, no meio desse processo. Mas também não deixaria de fazer o fogo, porque o fogo também pode estar interrelacionado. O fogo auxilia a melhorar essa deficiência da terra. O fogo é a mãe da terra. Qual laser você indica comprar? Olha, eu uso da Ecofibras. Eu gosto muito, tá? Olha só, perdeu a irmã e a filha no mesmo dia. Olha o baque há 3 anos. Josi, precisa tratar essa sua mãe urgente. Não deixa chegar em 12 anos de tristeza. Se você deixar ela chegar em 12 anos de tristeza, você vai gastar muito mais tempo. Então, mostrei a língua dessa paciente e coloco de novo. Fazendo só isso aqui, essa paciente vai melhorar? Não! Olha os níveis de desequilíbrio dessa língua. Não vai. Então o que você tem que fazer? Você vai fazer o gestacional, vai fazer o madeira, vai fazer o terra, o metal, o água e o fogo. Não reverberou em nenhum? Volte a tratar pelos desequilíbrios da língua e a queixa dessa paciente. Por quê? Porque essa paciente precisa melhorar. Às vezes está no campo da inconsciência ainda. Promover inteligência emocional não é só chegar aqui e fazer isso aqui uma vez. Promover inteligência emocional é você ir dessensibilizando isso passo a passo.
Então, às vezes, você faz o gestacional, faz o madeira, faz o terra, faz o metal, a paciente começa a melhorar. Essa paciente já fez e ela começou a melhorar. Ó, a família dela criticava ela e ela não respondia, hoje ela responde. Tá? O sono melhorou um pouco, o intestino não melhorou ainda, até mesmo porque o intestino vai demorar a melhorar, porque já tem um processo muito grande, inclusive que nós pensamos na Constituição, tá? 12 anos de tristeza, o intestino não vai melhorar assim da noite pro dia. Mas ele tem chance de melhorar. Então, se ela melhorou um pouco o sono, volta a fazer a madeira. O intestino ainda não melhorou, volta a fazer o metal e vai fazendo. Ah, professor, posso associar isso com outros fatores? Pode. Associa o metal com IG4, com IG11, com estômago 25, com baço 15, que vão atuar no intestino. Ah, professor, quando eu fizer o da madeira, eu posso associar com o ponto An-Mian, que melhora o sono? Pode. Posso fazer um eletrointan VG20 para modular as ondas cerebrais e melhorar o sono dessa paciente? Pode. O mais importante você já tem em mãos, que é uma linha terapêutica para seguir. O que você vai associar no meio, não importa. Posso usar craniopuntura de Yamamoto associada para melhorar a dor no quadril? Pode. Pode. Posso analisar a dieta dessa paciente para melhorar o intestino? Pode. Fitoterapia? Pode. Só cuidado com os fitoterápicos que causam irritação na parede do intestino com uso prolongados. Mas pode. Deve. Será que essa paciente bebe muita água para ter melhora do intestino? Come muita fibra? Karen, você vai ver dentro do curso que eu não uso dispersão e tonificação, uso só normalização. Só normalização. Tá? Só uso normalização, para não correr o risco de errar. Pessoal, tem que tonificar o baço, sedar o pulmão, e aí eu erro isso? Não, o organismo ele é inteligente. O organismo ele sabe o estímulo que você está dando para ele. Então faz em normalização. Ele mesmo sabe. Se está em excesso, ele dispersa. Se está em deficiência, ele tonifica. Tá? Percebem? Incrível. Nossa, foi da hora isso aqui. O caso clínico foi incrível. Era algo que eu já queria mostrar para vocês faz tempo e não estava tendo uma oportunidade tão clara quanto nesse caso clínico. Tanto nesse caso clínico. Fez sentido para vocês? Explodiu a mente aí de vocês? Explodiu a mente? Então, tá aí. Esse é o nosso Café com Acupuntura sobre discussão de caso clínico. Quer um passo a mais? Quer dominar mais? Quer entender mais a fundo todos esses fatores que eu falei aqui? Curso de Inteligência Emocional. Tá? Deixa eu só responder essa pergunta aqui. Esse dia eu senti dores fortíssimas nas articulações das pernas que irradiavam para toda a perna. Por quê? Olha, nós temos que avaliar, Ana Paula. Temos que avaliar isso para saber o que pode ser. Pode ser da coluna, pode ser artrose de joelho, artrose de quadril, pode ser puramente muscular, pode ser... Então, tem vários fatores, tá? Só com essa informação não dá pra gente saber. Essa aula vai ficar salva, tá? Vou deixar ela salva para vocês. Vocês só precisam divulgar, compartilhar essa aula com mais gente, para que mais gente tenha esse conhecimento. Tá? E então, né, aproveitem, hoje encerram as inscrições do curso de Inteligência Emocional. Está nas mãos de vocês decidir entrar para ser um profissional fora da curva, para você dominar todo esse processo e ter resultados excelentes. Aguardo vocês. Qualquer dúvida, me chama no direct. Tá? Quero entrar, mas estou com dúvida, não sei se vale o investimento. Me chama no direct. Vamos bater um papo. Você vai falar direto comigo. Pode perguntar o que você quiser. Professor, me mostra isso aqui. Será que isso faz sentido mesmo? Eu te mostro. Só não fique de fora. Só não pague o preço do arrependimento depois por não ter feito. Só não pague o preço do arrependimento depois por não ter feito.
o primeiro passo quem tem que dar é você. Então dê o primeiro passo que eu te ajudo na caminhada. Nós vamos juntos, de mãos dadas. Eu quero você aqui conosco. Eu quero você acrescentando a sua experiência no nosso grupo exclusivo do curso. Eu quero... Amanhã eu entro numa discussão de caso clínico com os alunos do curso. Vai ser uma discussão, se você acha isso aqui alto nível, amanhã vai ser mais forte ainda. Por quê? Porque lá estão no nível mais avançado. Eu quero a sua opinião. Eu quero que você me fale também o que você acha. Qual que é a sua experiência? Ontem nós tivemos uma discussão lá e a Mônica entrou e falou, nossa, faz o gestacional na mãe e na criança. Estava tratando uma criança. Faz na mãe e na criança. Faça na mãe e na criança. Olha que incrível isso. Minha experiência é essa. A mãe interfere na adolescência da criança. Então faça nas duas. Não foi a mãe que passou as emoções para a criança no período gestacional? Faz o gestacional nas duas. Olha, eu não tinha pensado nisso ainda. E ela falou, aluna. Por isso que o grupo vale milhões, né? Josi, bora, já está na minha lista. Cada vez mais vejo que a acupuntura é um buraco sem fundo. Exatamente isso. Quanto mais você estuda, mais você quer aprender. Eu estudo ainda até hoje. Compro livros, compro cursos. Ainda faço. Por quê? Porque o aprendizado nunca termina. Certo? Pessoal, foi incrível o nosso Café com Acupuntura. Antecipei o Café com Acupuntura de amanhã, né, quinta-feira, para hoje. Semana que vem volta tudo normal, terça e quinta, às 8 horas da manhã. Mas eu antecipei porque eu preciso discutir um caso clínico intenso com os alunos do curso de Inteligência Emocional amanhã. Isso é extra para eles. Eu entro numa reunião do Google Meeting com eles amanhã para nós discutirmos esse caso clínico. E você pode entrar também. Se você entrar no curso, amanhã você tem essa aula junto comigo para que nós podemos debatermos sobre esses processos, tá? Cada dia mais apaixonado pela acupuntura, principalmente após o curso de Inteligência Emocional. Grande Marcela Dias, estava sumida, fazia tempo que eu não te via por aqui. Grande Marcela, tá? Marcela, depois me mande aí os seus feedbacks dos seus atendimentos, pode mandar pelo direct ou lá no grupo do Telegram mesmo, tá? Então, um grande abraço, até amanhã. Amanhã eu confirmo com vocês, tá? A aula de amanhã é fechada para os alunos do curso de Inteligência Emocional, tá? Fechada para os alunos do curso de Inteligência Emocional. Eu mando lá no grupo de Inteligência Emocional a data, tá? A data certinho, tá? Não tenho data para a próxima turma de Inteligência Emocional, tá? Nós estamos com um curso de acupuntura eficiente que já tem mais de 8 meses que nós não abrimos vagas para ele. Então, possivelmente, eu não sei se eu abrirei mais sobre inteligência emocional esse ano, se eu abrirei acupuntura eficiente, o que vai ser. Preciso conversar com os responsáveis do pedagógico para a gente saber o que vai ser o melhor para vocês, tá? Provavelmente 8 horas da manhã ou 9, tá? Eu só preciso organizar com os alunos lá no grupo se será 8 ou 9 horas da manhã, tá? Beleza? 8 ou 9 horas da manhã, possivelmente essa aula, tá? Mas sempre essas aulas ficam salvas e quem entra depois pode assistir. Beleza? Um grande abraço para vocês, tenham um excelente dia, qualquer dúvida estou à disposição. Hoje encerra as inscrições para o curso de Inteligência Emocional, tá? Então, ou antes, né, tem até o final do dia para preencher. Se preencher antes, nós encerramos antes, tá? Um grande abraço para vocês, temos 10% das vagas só restantes. Um grande abraço, tenham um excelente dia e até semana que vem, terça e quinta no Café com a Acupuntura. Tchau, tchau, pessoal!